segunda intervenção também vai ser em vídeo e, portanto, vou pedir também à organização para iniciar a apresentação. Já agora peço desculpa. Meu nome é Rafael. Só para fazer a apresentação desta comunicação, o título é o seguinte: a opinião dos editores de revistas científicas de acesso aberto a respeito dos diferentes modelos de avaliação por pares. E a intervenção é feita por Rafael Vilas Boas. Agora sim, é que pode passar. Meu nome é Rafael Faria Vilas Boas. O título do meu trabalho é A opinião dos editores de revistas científicas a respeito dos diferentes modelos de avaliação por pares. Ele tem como objetivos identificar os sistemas de avaliação por pares utilizados pelas revistas científicas brasileiras de acesso aberto, coletadas pelo portal ASBR. Identificar os sistemas de avaliação por pares considerados mais adequados, na visão dos editores das revistas, e levantar a opinião dos editores a respeito das diferentes características que podem justificar a preferência por determinado modelo de avaliação por pares. Ele se justifica porque incita discussão sobre a pertinência dos modelos de avaliação por pares no que concerne à qualidade dos artigos publicados, a imparcialidade do processo de avaliação e a sustentabilidade das revistas científicas brasileiras de acesso aberto. A pesquisa foi realizada com editores das revistas científicas brasileiras de acesso aberto coletados pelo portal ASBR. O universo da pesquisa foi delimitado pelas revistas científicas coletadas pelo ASBR que estavam cadastradas no Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Científicas Brasileiras, o Diadorim. O acesso aos e-mails dos editores se deu pelo cadastro das revistas realizado pelos próprios editores no Diadorim, já que o cadastro no Diadorim é um pré-requisito básico para a coleta de revistas no ASBR. A lista de revistas foi extraída no dia 16 de março de 2017, totalizando 646 revistas científicas de acesso aberto. O envio do questionário foi realizado no dia 31 de março do mesmo ano, obtendo-se 109 respostas, o que representa 17,1% do universo da pesquisa. Buscou-se inicialmente identificar os sistemas de avaliação mais utilizados pelas revistas científicas, assim como os sistemas de avaliação considerados mais adequados pelos seus editores. Foi pedido aos editores que indicassem o modelo de avaliação adotado nas revistas, relacionando como opções os modelos: avaliação simples cega, avaliação duplo cega, avaliação aberta, e questionou-se também se a revista faz avaliação por pares ou não. Em seguida, solicitou aos seus editores que indicassem qual dos três modelos de avaliação ele considera mais eficiente. Em um segundo momento, a pesquisa se volta para a opinião dos editores a respeito de das justificativas que os levam a preferir um determinado modelo de avaliação em detrimento dos outros. As afirmações relacionadas foram pensadas com o intuito de justificar determinado modelo. Foi pedido assim aos editores que indicassem entre as opções: concordo, não concordo nem discordo, discordo, não se aplica para cada uma das afirmativas relacionadas. Certo. As justificativas foram divididas em 4 tipos. O avaliador deve saber a identidade do autor, o autor deve saber a identidade do avaliador, o avaliador não deve saber a identidade do autor e o autor não deve saber a identidade do avaliador. Vamos para os resultados em relação à análise comparativa das revistas, da avaliação realizada nas revistas e da avaliação considerada mais eficiente pelos editores. Como a gente pode ver aí pelo gráfico, 95% das revistas da amostra fazem avaliação duplo cega e apenas 5% fazem avaliação simples cega. Nenhuma revista faz avaliação aberta e todas as revistas fazem algum tipo de avaliação por pares. Em relação ao que os editores consideram a avaliação mais eficiente, 95% deles respondeu que a avaliação duplo cega é mais eficiente. 3% responderam que a avaliação simples cega
é a mais eficiente, e 2% responderam que a avaliação aberta é mais eficiente, apesar de nenhuma revista adotar esse modelo de avaliação. Em relação às justificativas, as afirmativas que justificam que o avaliador deve saber a identidade do autor. Certo? Aí existe um nível de discordância em relação às justificativas muito alto. Tirando a média das justificativas, aí, das afirmações, a gente vê que 93,6% dos editores discordam que o avaliador deve saber a identidade do autor sobre qualquer uma dessas 5 justificativas. Em relação às afirmações que justificam que o autor deve saber a identidade do avaliador, a média de discordância é de 88,3%. No caso, 88,3% dos editores discordam que o autor deve saber a identidade do avaliador. Em relação às afirmativas que justificam que o avaliador não deve saber a identidade do autor, 89,8% dos editores concordam que o avaliador não deve saber a identidade do autor. É um nível de concordância muito alto. Nível de concordância muito alto também em relação às afirmativas que justificam que o autor não deve saber a identidade do avaliador. Então, 87,7% dos editores concordam que o autor não deve saber a identidade do avaliador. Confirma-se, assim, a hegemonia da avaliação duplo cega. Tanto o modelo mais solidificado nas revistas, né, na prática, quanto no imaginário dos editores. As justificativas demonstram que a preferência por esse modelo se dá pela imparcialidade que o caracteriza. A valorização dessa imparcialidade se dá em detrimento da parcialidade, que é atribuída à avaliação simples cega, e da transparência, que é geralmente atribuída à avaliação aberta. Os editores compreendem que as ações mais prejudiciais para a avaliação por pares são o enviesamento ad hominem e as represálias que podem surgir decorrente de avaliações passadas, quando a avaliação é aberta para algum dos entes. Em relação ao enviesamento com base ideológica do autor, ou os editores não veem como um problema muito relevante, ou eles utilizam algum outro mecanismo para minorar esse tipo de enviesamento. De maneira que cabe aqui uma sugestão para uma pesquisa mais aprofundada que aborde a questão. Foi concluído também que a baixa representatividade das avaliações simples cega e aberta, tanto na prática das revistas quanto na opinião dos editores, evidencia que as afirmações que buscaram justificar esses modelos de avaliação não conseguiram convencer a maior parte dos editores sobre a eficiência dos seus propósitos. E as afirmações que buscaram justificar a avaliação duplo cega acabaram por confirmar a preferência pelo modelo. É isso. Obrigado.